descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Eu quero fazer hoje aqui um agradecimento especial ao pastor Ezequiel, que é presidente do Conselho de Pastores de Pindamonhangaba, São Paulo. Ontem ele me mandou mensagem, disse que estava acompanhando o programa, como também divulgando. Que Deus continue o abençoando. E você que nos ouve também pode nos ajudar a compartilhar com outras pessoas o programa Palavra Viva. Quero agradecer também a minha mãe, Isabel, que está sempre nos ouvindo e compartilhando o aplicativo da Rádio Paz no Vale para mais ouvintes. Amanhã eu irei fazer mais agradecimentos especiais como estes de hoje, porque nós não fazemos nada sozinhos. Deus sempre coloca pessoas certas em nossos caminhos para nos ajudar. Meu WhatsApp é 12 9192 5941. 12 9192 5941. 12 9192 5941. Envie a sua mensagem, fazendo o seu pedido de oração, que nós incluiremos na nossa oração final. Quem quiser nos seguir também nas redes sociais, o nome da minha página no Facebook é Miqueias Alves. No Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e o meu canal no YouTube é Miqueias Alves. Nos sigam lá, que temos conteúdo todos os dias por meio de nossos vídeos. Vamos orar ao Senhor para começar o nosso programa de hoje. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estar aqui, ó Pai, para transmitir a Tua palavra a todas essas pessoas que nos ouvem através desse meio de comunicação. Deus, alcança, Senhor, pessoas agora através da Sua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos corações e vidas possam se render diante a Tua presença. Abençoa o nosso programa, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que muito têm nos ajudado. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer aqui a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 255 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 988 96 3701. Esse número também é o WhatsApp. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Ontem eu iniciei uma mensagem com o tema Encorajamentos de Deus para Novos Tempos, com base em Josué capítulo 1, versos de número 1 a 9. E hoje irei prosseguir com a segunda parte dessa mensagem.
A pergunta que nos norteou ontem foi: quem era Josué? Ontem nós vimos os 2 primeiros pontos sobre essa mensagem. Primeiro, Josué era sinônimo de vida, esperança e salvação. Segundo, Josué era o capitão do exército de Israel. E terceiro, nós vamos ver hoje, Josué era um homem de muita fé. Em Números, capítulo 13 e capítulo 14, nos é narrado que o povo de Israel estava no deserto há 2 anos e 2 meses. Deus havia pedido a Moisés que fizesse um censo dos jovens de 20 anos para cima, porque eles iriam compor o exército que tomaria posse da terra de Canaã. No capítulo 13 de Números, Deus pediu para que Moisés separasse 12 homens para que fossem espiar a terra de Canaã. Esses homens foram e percorreram a terra por 40 dias e comprovando tudo que Deus já havia falado acerca dela por promessa. No entanto, quando esses 12 espias voltam de sua missão e vão transmitir o relatório ao povo de Israel, eles trazem 2 fatos. Primeiro, realmente a terra é boa. Segundo, a terra tem gigantes, cidades fortificadas e carros. Essas informações inflamaram todo o povo, que os fez cair em completa incredulidade. Mas quem vai se levantar diante todo o povo com fé e ousadia? Josué e Calebe. Números, capítulo 14, versículos de número 6 a 9 dizem: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Tirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Calebe se levantaram com fé e ousadia, pois criam no Deus a quem estavam servindo. Havia uma promessa, havia uma palavra positiva liberada por Deus sobre a vida e a nação de Israel. Não tinha como nada dar errado, porque o Deus que falou está falado. Quem naquele momento, quem naquela hora poderia negar que era o momento de tomar posse da herança dada a Abraão, Isaque e Jacó? Ninguém. Mas por incredulidade esse povo ficou mais 38 anos no deserto, até que todos aqueles que duvidaram das palavras de Deus morressem. Somente Josué e Calebe, da geração que saiu do Egito para Canaã, tomaram posse da terra prometida. Por quê? Porque eram homens de fé. Ninguém vai muito longe se não andar por fé. A fé é o que move a vida do crente. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus tem um capítulo para exaltar a vida de homens que decidiram viver por fé. Esses dias tão amargos que estamos vivendo, não precisamos de mais homens para nos desencorajar, mas sim de homens de fé, de ousadia, de confiança em Deus e de esperança no Cristo da cruz. Viva por fé, não por vista. Avance, creia em nome de Jesus. Cash Luna, pastor da igreja Casa de Deus na Guatemala, diz: não viva essa fé irônica, ou essa fé de ironia religiosa de quem sabe muito, mas crê pouco, e não consegue nada. Precisamos colocar o nosso conhecimento em prática, pois fé sem obra é morta. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento sobre a palavra de Deus, que têm muito conhecimento sobre hermenêutica, exegese e tantas coisas mais, mas é uma fé sem obras.
É uma fé que crê no conhecimento que possui, mas não crê na prática. Não aplica o conhecimento na prática. E viver pela fé é aplicar todo aquele conhecimento que nós temos na prática. É colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus em prática. É crer no Deus que abre mar e de fato crer que hoje Ele pode fazer coisas muito maiores do que fez lá no passado. Ainda o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele, se nós crêssemos, se nós usássemos a nossa fé. Nesse momento de pandemia qual estamos passando, nós não precisamos de mais nada a não ser de homens e mulheres de fé, que façam a diferença em seu tempo. Quarto, Josué era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. 3 meses depois que o povo de Israel havia saído do Egito, enfim chegaram no deserto do Sinai, onde foi feita a aliança da lei. De Êxodo, capítulo 24, a Êxodo, capítulo de número 32, se passaram 40 dias. Pois em Êxodo, capítulo de número 24 e versículo de número 18, Moisés foi chamado para subir ao monte para receber as 2 tábuas da lei. E aí que, mais uma vez, Josué aparece, mas agora não mais exercendo funções militares, contudo espirituais. Em Êxodo 24, versículos de número 1 a 9, fala que Deus pediu que subissem ao monte Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciões de Israel por conta da aliança que estava sendo realizada com o povo de Israel. No entanto, em Êxodo 24, versos 12 e 13, Deus pede que Moisés suba ao monte porque ele daria as tábuas da aliança. E no verso 13 diz assim: E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Agora vamos pensar aqui. Moisés já não estava no monte? Sim. Mas com quem? Êxodo, capítulo de número 24, versículos de número 1 a 9, diz que com Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciões de Israel. Cadê Josué? Nada diz o texto. Contudo, em Êxodo, capítulo 24, versículo de número 12 e 13, diz que Deus pede para Moisés subir ao monte, mas ele já estava lá em cima. Mas o verso 13 diz que desse segundo pedido para subir, levantou-se Moisés com Josué. Então perceba que Josué da primeira vez já viu isso, mas junto de Moisés subiu mais um patamar que os outros não subiram. Josué, em Refidim, apareceu como capitão do exército de Israel. No Sinai, como íntimo de Moisés. E quando chegamos em Êxodo, capítulo de número 33, versículo 11, parte B, na tenda do encontro, o vemos como íntimo de Deus. Josué inicia sua vida de intimidade para com Deus, lutando as pelejas de seu povo. Dá seguimento sendo íntimo do maior sacerdote, profeta e juiz de Israel. E o que me ensina que se queremos ser mais íntimos de Deus, precisamos nos aproximar de pessoas que nos aproximam de Deus, até chegarmos a ser íntimos de Deus. Então agora vamos aprender algumas lições da vida de intimidade que Josué tinha para com Deus. Diz o texto: depois tornava, ou voltava, retornava ao arraial, acampamento. Quem? Moisés. Os versos 7, 9 e 11 do capítulo de número 33 do livro de Gênesis já havia nos mostrado a vida de intimidade de Moisés para com Deus. O texto nos mostrou que Moisés costumava, como hábito, montar uma tenda fora do acampamento, onde Deus se manifestava numa nuvem à porta da tenda e falava com Moisés face a face. Agora, o texto nos fala que depois que Moisés terminava de se relacionar com Deus, ele voltava para suas atribuições no arraial. E é bom destacar que, a priori, é Moisés quem estava se relacionando com Deus. Mas Moisés, esse líder político e religioso, era íntimo de Deus. No entanto, o texto diz, mas
contudo, porém, todavia, não obstante. Nunca passe uma conjunção adversativa na Bíblia desapercebida. O texto quer dizer que Moisés parou de se relacionar com Deus por hoje e voltou aos seus afazeres. Mas, contudo, porém e todavia, tem alguém que está apenas iniciando o seu momento de intimidade para com Deus. Compreenda uma coisa. A intimidade que Moisés tinha para com Deus era tão grande que contagiava o ambiente a ponto de até que, quando ele ia embora, a presença de Deus permanecia. Mas, o texto continua e diz, o moço, o jovem, e é lindo isso aqui, sabe por quê? Porque aparece um moço, um jovem. Quem? Josué, filho de Num. Josué. Esse moço poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava onde? Dentro da tenda do encontro. Andando com quem? Com o Zica da parada? Com os manos da quebrada? Com as minas? Não. Mas com Moisés, aquele com quem Deus falava face a face. Josué, apenas um moço, jovem, mas tomou a melhor decisão da sua vida. Estar na tenda do encontro, na companhia de Moisés e diante da presença de Deus. Josué me ensina que se quero ser íntimo de Deus, preciso escolher os ambientes onde desejo frequentar. É impossível ser íntimo de Deus num bar, numa balada, num show da Anitta, do Wesley Safadão ou de sei lá mais quem. É impossível ser íntimo de Deus enchendo a cara, fumando um baseado ou assistindo pornografia na internet. É impossível ser íntimo de Deus namorando escondido, fazendo sexo antes do casamento ou vivendo na prática da homossexualidade. É impossível ser íntimo de Deus sem renúncia, pois nosso Deus é santo, santo e santo. Onde você tem frequentado, te afasta ou te aproxima de Deus? Josué também me ensina que tenho que escolher muito bem minhas companhias, meus mentores, meus referenciais. Nenhum artista de TV, do pop, ou cantor sertanejo universitário, youtuber ou político, à direita ou à esquerda, podem influenciar, podem ser minha companhia, meu mentor ou meu referencial a fim de me aproximar de Deus. Aquele amigo ou amiguinha só te põe contra os seus pais, não são boas companhias a fim de te levarem a Deus. Procure homens, mulheres, jovens, líderes e pastores que temam a Deus, pois esses sim podem te levar mais perto de Deus. Sabe como eu provo isso? Porque o texto diz, seu servidor, auxiliar, ajudante. Sabe como Josué começou a ser íntimo de Deus? Sendo servo de Moisés. Servir é a palavra de ordem para quem quer ser íntimo de Deus. Acho interessante porque no final da vida de Moisés, Deus lhe pede que imponha as mãos sobre Josué. Sabe por quê? Números 27, versículo 18 diz, homem em que há o Espírito. Mas tem mais. Em Deuteronômio 34, verso 9, completa. Foi cheio do espírito de sabedoria. Josué foi designado sucessor de Moisés, pois era cheio do Espírito de Deus e cheio do Espírito de sabedoria. O que me leva a afirmar que isso só é possível, pois um dia ele foi achado como servo. Bendito seja Deus. Agora, a conclusão da vida de intimidade que Josué tinha para com Deus se dá onde? Quando o texto afirma que nunca se apartava ou afastava, ausentava, deixava ou afastava daquela do meio da tenda. A presença de Deus era tão real, tão visível e tão prazerosa que Josué não queria ir embora. No lugar onde a presença de Deus se manifesta, é um fim em si mesmo. Em Romanos 8, versículo 23, diz que temos as primícias do Espírito. Ou seja, nós já estamos provando da antessala da glória, pois fomos selados com o Espírito Santo da promessa.
Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, nos enviou seu Espírito Santo como nosso Consolador e breve virá buscar a sua igreja santa e imaculada. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender essas duas importantes lições hoje aqui. Aprender que nós precisamos viver pela fé e aprender que nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de sabedoria. Ainda lá no texto de Romanos capítulo 12, versículo de número 11, diz que é-nos necessário o zelo e o fervor do Espírito. Ou seja, um passarinho para voar precisa das duas asas. Ele precisa de zelo conforme a palavra de Deus. Porque sem zelo da palavra de Deus também não há fervor do Espírito. E qualquer fervor do Espírito sem zelo pela palavra é fogo estranho. Quando nós estamos diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, nós somos renovados, nós somos avivados, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a diferença nesse mundo. Esse tem que ser o gozo do Espírito na vida do crente. Estar cada dia mais íntimo desse Deus, cada dia mais próximo desse Deus, desejoso da sua presença. E eu quero orar com você nessa noite, pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus te encha de fé, te encha do Espírito Santo, te encha de sabedoria, te dê poder e autoridade para enfrentar todas as demandas desses últimos dias. Senhor Deus, Pai amado, Deus eterno, nós clamamos a Ti nessa noite, pedindo a Deus por aquele que está nos ouvindo agora, que ouviu essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa penetrar em seu coração, que ele possa ser renovado, que a sua fé possa ser renovada, que o seu espírito possa ser renovado, que a presença do Espírito Santo seja real em sua vida, em o nome de Jesus. Deus, alcança, Senhor, pessoas que agora estão numa cama, num hospital, respirando por meio de um respirador. Tenha misericórdia do nosso estado, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia das famílias enlutadas. Nos ajuda, ó Pai, em o nome de Jesus. É o que te pedimos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui ainda os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. Quero agradecer aqui a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205 Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12 9192 5941. 12 9192 5941. Eu irei, com o maior prazer, respondê-los. Sigam-nos nas redes sociais, que todos os dias temos vídeo com uma palavra da parte de Deus para todos vocês. Também se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, Miqueias Alves. Deus abençoe vocês. Até amanhã.